Você vive cansado? Não, espere, essa pergunta é muito superficial. Deixa eu reformular. Você sente um cansaço que pesa na alma? Aquele tipo de exaustão que não se resolve com uma noite de sono, nem com um feriado prolongado. É um cansaço que se infiltra nos seus pensamentos ao acordar, que te acompanha como uma sombra durante o dia, e que sussurra mentiras de ansiedade quando você deita a cabeça no travesseiro. É o cansaço de tentar ser suficiente, de carregar o peso do mundo, de correr numa esteira sem fim de metas, boletos e expectativas. E se eu te dissesse que a Bíblia inteira, da primeira página em Gênesis à última promessa em Apocalipse, é na verdade um grande mapa? Um mapa que nos guia para fora desse deserto de exaustão e nos leva a um oásis. Um tipo de descanso que o dinheiro não pode comprar, que a performance não pode alcançar e que a ansiedade não pode roubar. Hoje nós vamos mergulhar fundo em Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 11 para descobrir que descanso é esse que Deus, insistentemente, ainda oferece ao seu povo. E a resposta, eu te garanto, tem o poder de mudar não apenas o seu domingo, mas a arquitetura da sua semana inteira e a paz do seu coração. Fica comigo, porque hoje vamos aprender a descansar de verdade. Para decifrar o convite urgente de Hebreus, precisamos de uma máquina do tempo. Precisamos voltar. Não para a semana passada, nem para o século passado. Precisamos voltar para antes da queda, para antes do pecado, para a primeiríssima semana da história. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 2 a 3. A cena é de uma beleza indescritível, de uma perfeição que mal conseguimos imaginar. Deus, o artista supremo, acaba de concluir sua obra-prima. 6 dias de uma explosão de criatividade, a luz separada das trevas, as águas contidas em seus limites, a terra seca brotando com vida vegetal, os céus adornados com o sol, a lua e as estrelas. Os mares fervilhando de vida, os céus repletos de aves, e a terra povoada por criaturas de todas as formas e tamanhos. E como a coroa de tudo, o homem e a mulher, criados à sua imagem e semelhança. A sinfonia da criação está completa, e Deus declara que tudo é muito bom. E então, no 7º dia, lemos algo absolutamente único e profundo, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Agora, eu preciso que você se incline para mais perto e preste muita atenção num detalhe que é a chave para tudo. Um detalhe que, se perdido, nos faz perder o ponto central da história. Ao final de cada um dos 6 dias da criação, a narrativa bíblica usa uma fórmula, um carimbo de conclusão, e houve tarde e manhã, o dia 1º, e houve tarde e manhã, o dia 2º, e assim por diante. Mas no 7º dia? O que lemos? Nada. A fórmula desaparece. Há um silêncio intencional. Por quê? Será que o autor se esqueceu? Jamais. Este silêncio é ensurdecedor. É um sinal teológico poderoso de que o descanso de Deus, o sábado da criação, não foi projetado para ser um evento de 24 horas com um fim. Ele não teve um pôr do sol. Era para ser um estado de ser eterno, uma era de comunhão perfeita. Um convite aberto para que a humanidade recém-criada entrasse e habitasse para sempre num ritmo de vida debaixo do reinado pacífico, provedor e perfeito de Deus. As palavras-chave que Deus usa aqui são como diamantes: descansar, cessar, abençoar e santificar. Vamos entender isso direito. O descanso de Deus não tem nada a ver com cansaço. Deus, sendo onipotente, não se cansa. O descanso aqui significa a cessação da obra criativa para começar a obra de reinar e se deleitar em sua criação. E o que significa viver nesse descanso? É a vida em Shalom. Shalom é muito mais do que a ausência de conflito. É a presença de plenitude, de integridade, de um bem-estar universal onde tudo e todos estão no seu devido lugar, funcionando em harmonia perfeita com o Criador e uns com os outros. Era a vida sem ansiedade, sem medo, sem a necessidade de lutar por sobrevivência ou por valor. Esse era o plano original. Viver perpetuamente no sábado de Deus. Mas nós sabemos o que aconteceu. O homem trocou o descanso da confiança pela exaustão da autonomia. O pecado entrou e com ele o espinho, o suor, a alienação e a morte. O sábado eterno foi quebrado. E a história da Bíblia, a partir daí, é a história da busca de Deus para nos trazer de volta a esse descanso perdido. Agora avancemos rapidamente no tempo. Séculos se passaram. A harmonia do Éden é uma memória distante. A humanidade está gemendo. E vemos um povo, os descendentes de Abraão, vivendo a antítese absoluta do descanso de Deus. Eles são escravos no Egito. Tente imaginar a vida deles. Não era apenas trabalho duro. Era um trabalho desumanizador, implacável, sem propósito e sem fim. Sob o chicote de Faraó, um tirano que se via como um deus, eles eram forçados a uma produtividade infinita. O relógio nunca parava. Não havia dias de folga. A vida era um ciclo interminável de produzir tijolos para construir o império de outro homem. Eles haviam esquecido o que era ser livre, o que era ter controle sobre o próprio tempo. E então, Deus age. Com mão poderosa e braço estendido, ele os resgata. E no deserto, no Monte Sinai, enquanto ele está formando essa multidão de ex-escravos em uma nação, ele lhes dá a sua lei. E no coração dessa lei, no centro dos 10 mandamentos, ele coloca o sábado. O padrão da criação agora se torna um mandamento explícito. Ouça o que diz Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. E qual a justificativa?
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba a conexão direta e intencional com Gênesis. O sábado se torna o memorial semanal da criação. Toda semana, ao parar de trabalhar, Israel deveria se lembrar: nós não servimos a Faraó. Nós servimos ao Deus que criou o universo. Nossa identidade não vem da quantidade de tijolos que produzimos, mas do fato de que fomos feitos à imagem do Criador. Era uma reorientação radical de identidade. Mas se isso já não fosse incrível o suficiente, a história fica ainda mais rica. 40 anos depois, quando uma nova geração está prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés repete os 10 mandamentos. E ao chegar ao mandamento do sábado, em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 15, ele mantém o mandamento, mas adiciona uma motivação nova, cheia de graça e de memória redentiva. Ele diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Uau! Agora o quadro está completo. O sábado não é apenas um memorial da criação, é também uma celebração da redenção. Israel deveria descansar não só porque Deus é o Criador soberano, mas também porque Ele é o Redentor gracioso. Era um lembrete semanal: vocês eram escravos, mas agora são livres. Vocês viviam sob a tirania da pressa, mas agora vivem sob o senhorio da graça. E essa graça deveria transbordar. O mandamento era claro: não apenas vocês, homens livres, descansarão, mas também o teu servo, a tua serva, o estrangeiro que vive entre vocês e até mesmo os seus animais. O sábado se torna, então, um pilar de justiça social. Uma proteção institucionalizada para os vulneráveis, os pobres, os marginalizados. Era um ato político subversivo que declarava, semana após semana, que o sistema de exploração de Faraó não tinha lugar no povo de Deus. No reino de Deus, o valor de uma pessoa não é medido por sua utilidade econômica. Todos, sem exceção, têm o direito dado por Deus de descansar. Que presente incrível! Mas nós conhecemos a triste história do coração humano, não é mesmo? Com o passar do tempo, esse presente libertador, esse convite ao deleite e à justiça, foi sendo torcido e transformado. O que era para ser uma fonte de vida se tornou um fardo pesado de regras e legalismo. E isso preparou o palco para a chegada do próprio Senhor do Sábado. Como Jesus resgatou o sábado das mãos do legalismo religioso? A resposta é um dos confrontos mais dramáticos dos evangelhos. Vamos analisar. Primeiro, os profetas soaram um alarme. Homens como Isaías viram o perigo se aproximando. O povo de Israel havia transformado o sábado em um ritual frio e sem coração. Eles paravam de trabalhar externamente, mas seus corações continuavam cheios de ganância, opressão e autojustiça. Eles honravam a Deus com os lábios, mas seus corações estavam distantes. Em Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14, Deus faz uma repreensão cortante e um convite apaixonado. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo e digno de honra, então te deleitarás no Senhor. A palavra-chave aqui, o antídoto para o veneno do legalismo, é deleite. O sábado nunca foi sobre uma lista de proibições. Foi sempre sobre um convite para um relacionamento. Era para ser o ponto alto da semana, um dia para se deliciar na presença, na palavra e na bondade de Deus. E então, séculos depois, o Verbo se fez carne. Jesus entra em cena. E o cenário religioso que ele encontra é desolador. Os fariseus e mestres da lei haviam soterrado o presente do sábado sob uma montanha de regras humanas. Eram centenas de regulamentos minuciosos e sufocantes sobre o que constituía trabalho. Coisas como, era proibido dar um nó, acender uma lamparina ou andar mais do que uma certa distância. O que era para ser um oásis se tornou uma prisão. E Jesus, o Senhor do sábado, não foge do confronto. Ele o busca. Pense na cena de Marcos capítulo 2, versículos 27 a 28. Jesus e seus discípulos estão andando por um campo de cereais no sábado e com fome começam a colher espigas. Para os fariseus, isso era um escândalo. Era colheita, portanto, trabalho. Mas Jesus os confronta com uma verdade que abala os fundamentos do sistema religioso deles. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso é uma bomba atômica teológica. Ele está dizendo, vocês inverteram tudo. Vocês transformaram o presente em um ídolo. O sábado foi dado por Deus como um presente para abençoar, curar e restaurar a humanidade, não para esmagá-la sob o peso de regras. E a declaração o Filho do Homem é Senhor do sábado é uma afirmação de divindade de tirar o fôlego. Ele está dizendo, eu sou aquele que instituiu o sábado. Eu sou o propósito para o qual o sábado aponta. Eu tenho a autoridade para interpretar e cumprir o seu verdadeiro significado. E ele demonstra essa autoridade repetidamente. Em Mateus capítulo 12, ele cura um homem com a mão ressequida dentro da sinagoga no sábado. Ele olha para os fariseus e os encurrala com uma pergunta irrespondível. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O silêncio deles era a confissão de sua hipocrisia. Eles se importavam mais com a sua interpretação da regra do que com a restauração de um ser humano. A misericórdia pesava mais do que o sacrifício. Ao curar no sábado, Jesus não estava quebrando a lei. Ele estava revelando o coração da lei. Ele estava mostrando que o verdadeiro descanso do sábado não é a inatividade, mas a recriação. É a restauração da imagem de Deus no homem.
É a libertação do que nos aprisiona, seja uma doença física ou um coração legalista. Jesus estava resgatando o sábado de volta ao seu propósito original do Éden e apontando para si mesmo como cumprimento final desse propósito. E agora, com toda essa bagagem teológica rica e profunda, a criação, a redenção e a revelação em Cristo, nós finalmente chegamos ao nosso destino. Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 11. O autor de Hebreus está se dirigindo a uma comunidade de cristãos, provavelmente de origem judaica, que estavam exaustos. Eles estavam sofrendo perseguição e estavam tentados a desistir, a abandonar a fé em Jesus e voltar para as estruturas familiares e visíveis do judaísmo, com seus rituais, templo e leis. O autor, então, faz um apelo apaixonado, uma longa exortação para que eles não desistam, mostrando a superioridade absoluta de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre o sacerdócio levítico. E aqui no capítulo 4 ele foca no descanso. Ele pega uma passagem do Salmo 95, que relembra a trágica história da geração de Israel no deserto. Aquela geração viu os milagres no Egito, atravessou o Mar Vermelho, comeu o maná do céu. Eles ouviram a voz de Deus. Mas por causa de um coração duro, teimoso e incrédulo, eles se recusaram a confiar em Deus para entrar na terra prometida, o descanso que lhes havia sido preparado. E por isso Deus jurou em sua ira: não entrarão no meu descanso. O autor de Hebreus usa essa história sombria como um alerta solene. Ele diz: cuidado, irmãos. A promessa de entrar no descanso de Deus não expirou. Ela ainda está de pé, e é oferecida a nós hoje. E então ele chega ao clímax no versículo 9, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Mas que repouso é esse? É aqui que tudo se conecta. Não é mais a terra de Canaã, que era apenas uma sombra, um tipo imperfeito. Não é apenas um dia de 24 horas na semana, que também era um sinal apontando para algo maior. O repouso sabático que permanece para o povo de Deus é um descanso infinitamente superior. É o descanso que encontramos quando cessamos de nossas próprias obras para tentar nos salvar, para tentar nos justificar, para tentar sermos bons o suficiente para Deus, e confiamos de todo o coração pela fé na obra perfeitamente consumada de Jesus Cristo na cruz. É um descanso da alma. Uma paz com Deus que transcende as circunstâncias. O convite é imediato e a condição é clara: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A porta para esse descanso não é o legalismo. Não é seguir uma lista de regras. A porta é a fé. É ouvir a promessa do Evangelho hoje e crer nela. Este descanso tem uma dimensão presente e uma dimensão futura. Nós entramos nele agora pela fé no momento em que confiamos em Cristo. Mas nós ainda não o experimentamos em sua plenitude. Vivemos na tensão do já e ainda não. Já descansamos da busca por autojustificação, mas ainda aguardamos o descanso final, o sábado eterno na nova criação, quando descansaremos de toda labuta, sofrimento e pecado. E aqui está a ideia central que amarra tudo: o sábado do Antigo Testamento era um trailer, um ensaio, uma sombra do verdadeiro descanso eterno que temos como herança em Cristo. A fé é a chave que abre a porta para esse descanso hoje. O legalismo e a incredulidade são as correntes que nos mantêm do lado de fora, cansados, sobrecarregados e tentando, em vão, encontrar descanso em nossos próprios esforços. Tudo isso é uma teologia absolutamente gloriosa, não é? Mas eu sei o que você pode estar pensando. Isso soa maravilhoso, mas amanhã eu tenho que acordar cedo, pegar um ônibus lotado, encarar um chefe difícil e pagar contas que não esperam. A pergunta que não quer calar é: e daí? Como essa verdade celestial e eterna aterrissa na poeira da minha vida cotidiana, aqui no Brasil real? Vamos trazer essa verdade do céu para o asfalto. O primeiro ponto prático, e talvez o mais revolucionário de todos para a nossa cultura viciada em trabalho, é este: identidade antes de obrigação. Deixe essa frase marinar na sua mente. Identidade antes de obrigação. No Evangelho de Jesus Cristo, você não precisa provar o seu valor pela sua produtividade. Vou repetir porque precisamos ouvir isso de novo e de novo: o seu valor como pessoa não está no seu desempenho, no seu cargo, no seu salário ou na sua lista de tarefas concluídas. Você já é plenamente aceito, profundamente amado e eternamente justificado, não por causa do que você faz, mas por causa do que Cristo já fez por você. É por causa dessa aceitação incondicional que você pode parar sem sentir culpa. A nossa cultura prega um evangelho diferente, o evangelho da performance. Ela grita em nossos ouvidos através das redes sociais, do ambiente corporativo e até mesmo, tragicamente, de algumas igrejas. Ela diz: você é o que você produz. Se você parar, você será esquecido. Descansar é para os fracos. Nesse contexto hostil ao descanso, escolher deliberadamente separar um ritmo regular para parar de trabalhar não é um ato de preguiça. É um ato de guerra espiritual. É um ato de fé corajoso que confessa ao mundo, à sua própria alma ansiosa e às potestades espirituais: Deus é o meu provedor, não a minha empresa. Deus é a minha fonte de valor, não a minha performance. Deus é o Senhor do tempo, não a minha agenda lotada. Quando você cessa, Deus continua reinando. O universo não entra em colapso porque você tirou uma folga. Esse ato de parar, feito de forma intencional e com o coração voltado para Deus, tem o poder de reordenar nossos desejos, de nos desintoxicar da idolatria do trabalho, de acalmar a tempestade da nossa ansiedade e de abrir um espaço sagrado na nossa agenda para o que realmente nutre a alma: adoração a Deus, comunhão com a igreja, reconexão com a família e o cuidado com nosso próprio corpo e mente. Então, como fazemos isso na prática? Vamos para a sabedoria prática. O princípio bíblico é 1 em 7. Um dia de descanso para cada 6 de trabalho.
Para a maioria dos cristãos ao longo da história, esse dia tem sido o domingo, o dia do Senhor, em celebração à ressurreição de Cristo, o início da nova criação. Se você pode praticar isso no domingo, maravilhoso. Mas aqui, a liberdade cristã é crucial. Colossenses capítulo 2 e Romanos capítulo 14 nos advertem severamente a não julgar uns aos outros por causa de dias. Se a sua escala de trabalho, como a de tantos profissionais de saúde, segurança, comércio, te impede de descansar no domingo, você não está em pecado. O princípio é mais importante que o dia específico. Encontre um bloco de 24 horas na sua semana, honre a sua igreja local sempre que sua escala permitir, e viva o princípio do sábado com coração grato. A liberdade, no entanto, não é desculpa para bagunça. Planeje o seu descanso. Antecipe tarefas domésticas para que seu dia de descanso não se torne apenas um dia de outro tipo de trabalho. Faça um detox digital. Desligue as notificações de trabalho do seu celular. Seja intencional sobre o que você fará para se deleitar em Deus e recarregar suas energias. E por favor, esteja atento aos sinais do seu próprio coração. Sinais de um coração legalista incluem medir sua espiritualidade pelo rigor com que você guarda o dia, julgar os outros que têm práticas diferentes, e sentir um orgulho secreto de sua disciplina. Em total contraste, os sinais de um coração que descansa pela fé são uma gratidão serena, um deleite genuíno em Deus e em suas dádivas, um cuidado prático e amoroso com as pessoas ao seu redor, e uma generosidade que transborda, porque você sabe que não depende apenas de você. No final do dia, toda essa jornada do Éden a Hebreus nos leva a um único lugar. As sombras de uma rude cruz de madeira no Monte Calvário. Jesus Cristo é o cumprimento perfeito e final do sábado. Ele é o nosso descanso. Em sua vida, ele cumpriu perfeitamente toda a lei. Em sua morte, ele trabalhou a nossa salvação. E da cruz, como registra o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, ele deu seu último suspiro com uma declaração que ecoa pela eternidade, a declaração que encerra o maior trabalho já realizado: está consumado. A obra que nos salva, que nos justifica, que nos reconcilia com Deus, que paga a nossa dívida, está completa, finalizada, perfeita. Nada pode ser adicionado a ela. E com essa obra consumada, o caminho para o verdadeiro descanso foi escancarado. Não para pessoas perfeitas e descansadas, mas para pecadores cansados, esgotados e sobrecarregados. E o convite de Jesus, registrado em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, continua de pé: hoje para você e para mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, qual é a nossa resposta hoje, diante de uma graça tão imensa? A resposta é dupla: arrependa-se e creia. Arrependa-se. Arrependa-se do ativismo que tenta salvar a si mesmo, que tenta provar o seu valor para Deus e para os outros. Arrependa-se da ansiedade, que no fundo é uma forma de dizer a Deus que não confiamos em seu cuidado. Arrependa-se do orgulho de pensar que tudo depende de você. E creia. Creia que a obra de Cristo na cruz é suficiente. Suficiente para perdoar o seu pior pecado. Suficiente para acalmar o seu maior medo. Suficiente para sustentar você por trás das contas a pagar e das metas a bater. A fé no Evangelho é o que nos dá a permissão e o poder para, finalmente, soltar as rédeas e descansar de verdade. Como um exercício prático de fé para esta semana, eu quero te desafiar. Separe um bloco de tempo. Pode ser 2 horas, pode ser a tarde toda. E encare esse tempo não como uma simples folga, mas como um ensaio do descanso do reino de Deus. Nesse tempo, faça algo que conecte seu coração a Deus. Ore sem pressa. Cante uma canção de adoração. Faça uma caminhada na natureza, agradecendo a Deus pela criação. Faça uma refeição com sua família com gratidão e sem celulares na mesa. Sirva alguém, ligue para um amigo solitário. E se for preciso, tire um cochilo sem culpa, como um filho amado que dorme seguro nos braços do pai. E antes de começar esse período de descanso intencional, eu te convido a fazer algo poderoso. Fale em voz alta para que sua própria alma ouça e acredite: Senhor, eu paro agora porque eu confio que tu segues trabalhando por mim e em mim. Então, a verdade central que aprendemos hoje em nossa longa jornada é esta: ainda resta um descanso glorioso para o povo de Deus. Em Cristo, o sábado não é mais uma regra a ser seguida, mas um presente a ser desfrutado. É um sinal e um ensaio do nosso descanso final e eterno. E nós entramos nesse descanso, a partir de hoje, não pelo legalismo ansioso, mas pela fé obediente e grata no Filho de Deus. Se essa mensagem profunda trouxe um pouco de alívio e esperança para o seu coração cansado hoje, saiba que isso é fruto da pura graça de Deus. E para que essa verdade continue a regar a sua alma e a transformar a sua vida, eu te convido a se inscrever no canal Palavra Pura. Aqui todos os dias nós abrimos a palavra de Deus para encontrar a força, a sabedoria e a paz que só Ele pode nos dar. E eu quero muito que a nossa conversa continue. Pense com sinceridade: qual é a maior fonte de cansaço na sua vida hoje? É a pressão no trabalho, a ansiedade com o futuro, os relacionamentos ou alguma outra coisa? Seja vulnerável e compartilhe aqui embaixo nos comentários. Ler as histórias de vocês e aprendermos juntos é uma das maiores alegrias deste ministério. E antes de orarmos, se você luta especificamente com a necessidade de ter sempre um bom desempenho para se sentir valorizado, tem um vídeo aparecendo aqui na tela que aprofunda exatamente em como a graça de Deus nos liberta dessa tirania. Eu recomendo fortemente que você assista a seguir. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, nosso bendito Senhor do sábado, nosso verdadeiro e único descanso, nós te agradecemos porque na cruz tu declaraste está consumado.
Ensina-nos a crer nessa verdade com todo o nosso ser. Liberta-nos, por favor, de todo legalismo que nos aprisiona em regras e de todo ativismo que compete com a tua graça perfeita e suficiente. Dá-nos a coragem para parar quando o mundo nos diz para acelerar. Dá-nos a fé para confiar quando a ansiedade tenta nos dominar. E dá-nos o amor para servir uns aos outros, refletindo a tua graça. Espírito Santo, pedimos que tu sejas o maestro do nosso ritmo de vida. Acalma o nosso coração, até aquele grande e glorioso dia em que entraremos no teu descanso eterno, o dia que não terá mais pôr do sol. É em teu nome precioso que oramos. Amém.